Fala aí, futuro professor, fala aí, futura professora do estado de Pernambuco. Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu tenho quase certeza que vocês estavam aguardando há muito tempo o edital do concurso. Eu tenho quase certeza. E aí, quando você começou a ler o edital, você deu de cara com atualidades. E, inclusive, no edital, o tema atualidades vai ser cobrado nas questões discursivas. Pois é. Portanto, se apropriar deste tema tão importante que consta no item 14 do edital é de fundamental importância. E eu, aqui no meu canal no YouTube, vou começar a fazer uma série de vídeos abordando este tema para você se dar bem na hora que vir aquela questão durante a prova. E eu convido você também, professor, eu convido você também, professora, a clicar no link que está no comentário fixado aqui deste vídeo. Este link irá te direcionar para um grupo exclusivo do WhatsApp, onde lá eu irei publicar materiais, onde lá eu irei publicar pequenos textos, onde lá nós vamos acompanhar bem de perto toda a preparação de vocês para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Vamos lá? E para a primeira aula sobre atualidades, nós iremos abordar um assunto muito importante. Portanto, já separe o caderno, separe a caneta para fazer as devidas anotações. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre energia. E, inclusive, este é um assunto que pauta todas as rodas de conversa e sempre está presente nos contextos geopolíticos. Afinal, compreender a energia é compreender basicamente a estrutura urbana e industrial em que nós estamos inseridos. Haja visto que a principal fonte de energia utilizada no mundo, ela é uma fonte de energia não renovável. Mas antes de começar a discutir todo o papel do que é energia, vamos entender um pouquinho o que é a energia neste mundo em que vivemos. Vem comigo. Antes de mais nada, é importantíssimo compreender que o mundo é um mundo carente de energia. Ora, como assim um mundo carente de energia, visto que tudo é pautado por fontes energéticas? Pois é, as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, inclusive interferem diretamente na energia distribuída pelo mundo. Como a gente pode observar aqui, a energia, ela basicamente começou a ser alterada a partir das revoluções industriais. E aqui é um ponto importantíssimo para você compreender. O mundo basicamente passou por 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial, que vai ocorrer durante todo o século XVIII, principalmente lá na Inglaterra, apresentando a máquina movida a vapor, no caso o carvão mineral, que era a fonte energética. Depois, em meados do século XX, vai acontecer a segunda revolução industrial e, por fim, a terceira revolução industrial, que começa a tangenciar lá por volta da década de 60, da década de 70, com o desenvolvimento informacional, com o desenvolvimento da robótica. E aqui é um ponto importantíssimo, pois as revoluções industriais, para além de apresentar novas formas de energia, ela também apresentou um novo modelo de vida para o ser humano. Pois com as revoluções industriais, a lógica rural, que essencialmente organizava o mundo, passa a se transformar numa lógica urbana e industrial, exatamente representado pelas revoluções industriais, visto que estas revoluções industriais irão utilizar as fontes energéticas. Então, o primeiro ponto para você anotar, as revoluções industriais tiveram um papel fundamental na concepção e na estrutura de demanda por energia. Outro tema muito importante para compreender isso aqui também é o crescimento econômico e a urbanização. Quanto maior for o crescimento econômico de um determinado espaço, de um determinado país, maior será a necessidade de consumir fontes energéticas. Portanto, países mais ricos, países mais desenvolvidos, países mais industrializados tendem a consumir uma capacidade maior de energia em relação àqueles países que não são desenvolvidos. Entretanto, é um ponto importante a destacar, pois boa parte das reservas energéticas mundiais estão muito presentes em países subdesenvolvidos, o que já mostra uma disparidade no consumo. Isso quer dizer que países, sobretudo desenvolvidos e imperialistas, vão explorar a energia de países mais pobres, que, por sua vez, por ser pobre, acaba cedendo às pressões internacionais de exploração de energia, haja visto que esta exploração leva capital.
ainda que pouco para estes países. Outro ponto que, inclusive, a gente já pode fazer relações entre energia e meio ambiente, entre energia e sustentabilidade, é acerca da ampliação do consumo de recursos energéticos, sendo ele um dos principais problemas da sociedade contemporânea. Sim, a sociedade contemporânea ela é moldada pelo consumo de fontes energéticas, principalmente de combustíveis fósseis. E a queima dos combustíveis fósseis gera inúmeros problemas ambientais, bem como problemas geopolíticos também. É só observar o Oriente Médio. Entretanto, quando a gente fala basicamente em problemas ambientais, nós estamos abordando principalmente a queima desses combustíveis fósseis, que acaba emitindo CO2 para a atmosfera e, por consequência, aumentando o efeito estufa, que por consequência irá trazer o aquecimento global, que já é uma realidade. É só observar, por exemplo, o regime de chuvas que vem se alternando ano após ano, enquanto alguns lugares acabam chovendo muito, outros lugares chove menos, então nós temos chuva demais em alguns lugares, chuva de menos em outros. Resultado principalmente do aquecimento global, que vem mudando toda a dinâmica climática e tem como consequência básica a queima de combustíveis fósseis, ou seja, a queima de energia. E por falar em combustíveis fósseis, chegamos aqui a um quarto ponto. Os combustíveis fósseis se consolidam como estrutura basilar na energia mundial. Entretanto, os combustíveis fósseis eles são fontes não renováveis, o que acaba gerando um valor. A este valor acaba gerando conflitos, pois os combustíveis fósseis eles não estão distribuídos de maneira regular por todo o mundo. Nós iremos ter espaços de maior concentração, entretanto, iremos ter espaços de menor concentração. A estes espaços de maior concentração gera inúmeros problemas geopolíticos. Tudo bem? E, para evitar esses problemas geopolíticos, problemas ambientais, é quase que necessário diversificar as fontes de energia. Para tanto, eu convido vocês a compreender, sobretudo, as fontes alternativas de energia, alternativas aos combustíveis fósseis, energias renováveis, tais como a energia solar, a energia eólica, a energia hidroelétrica, que inclusive o Brasil, neste contexto, ele está de parabéns. Entretanto, toma essa nota aí, professor, Energia hidrelétrica, de fato, não irá poluir, tal como o combustível fóssil. Não vai emitir CO2, afinal, nós estamos falando de água. Entretanto, ela vai degradar, ela vai, por exemplo, colocar grandes florestas, cidades, comunidades indígenas, tudo embaixo da água. E aí é um ponto importante. Tu não polui. Sim, você não polui. Entretanto, você degrada horrores. Mas é ponto comum entre ambientalistas, entre economistas, entre professores. Se quisermos ter um mundo ambientalmente sustentável para os próximos anos, é quase que necessário diversificar as fontes energéticas. Essa é uma das imagens clássicas da primeira Revolução Industrial, o que já mostra o mundo que nós estávamos a construir, um mundo urbano, um mundo industrial, onde a pauta econômica, onde a estrutura e os caminhos a seguir de qualquer governo passou a ser a queima de combustíveis. Neste caso aqui, era o carvão mineral, mas a gente pode fazer diversas análises e levar isso, por exemplo, para uma queima de petróleo. Uma imagem que mostra o modelo social, o modelo urbano e industrial que o ser humano passou a ter. No entanto, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas e se cair uma questão do tipo pedindo para eu articular as fontes de energia e suas origens, o porquê essa sociedade urbana e industrial passa a consumir tanto? Simples, você vai fazer isso. Analise comigo essas observações. As fontes de energia e suas origens. Primeiro ponto, e eu gostaria muito que você tomasse nota. Normalmente, pega lá o seu caderno, separa bonitinho de um lado e do outro. Nós vamos compreender que as fontes de energia elas são divididas em duas, para ficar bem fácil. As fontes renováveis e as não renováveis. Fontes renováveis são aquelas fontes em que a natureza consegue repor dentro de um tempo da sociedade. A natureza consegue renovar, a natureza consegue regenerar. Por exemplo, uma energia renovável
é a energia eólica. Tu pode consumir o vento, tu pode colocar energia eólica para tudo que é lado que você sempre vai ter vento. Você pode, por exemplo, uma outra energia renovável, o sol. Você sempre vai ter sol. Tudo bem? Então a natureza ela consegue repor dentro de um tempo em que contempla a sociedade presente. Quando a gente fala em energia não renovável, o próprio nome já constrói um pouco o elemento. Energia não renovável é aquela energia em que a natureza não consegue repor em tempo hábil. Por exemplo, os combustíveis fósseis. Se tu consumir todo o petróleo que tem na Terra, acabou. Então você necessita de centenas de milhares de anos para a formação de um novo petróleo. O petróleo ele é um hidrocarboneto formado a partir de matéria orgânica e a sua formação demanda milhares de anos, ou seja, provavelmente nós já não estaremos mais aqui na Terra quando você tiver novas reservas de petróleo. Portanto, é extremamente perigoso a sociedade se pautar exatamente num modelo, numa estrutura de energia onde daqui a alguns anos você não terá mais. Para tanto, é importante também compreender que nós temos a energia primária e a energia secundária. A energia primária é aquela energia que vem sem nenhuma mudança, sem nenhum processamento. Do jeito que tu tira, você usa. Por exemplo, uma energia primária muito utilizada no mundo até hoje, sobretudo em países muito pobres, como fonte de energia, sim, é a lenha. Do jeito que tu tira, você gera energia a partir da lenha. Uma energia secundária é uma energia que já passou por um processamento. Então a gente pode pegar o diesel, a gasolina, o querosene, que já passou pelo processamento do petróleo. Então nós temos energias primárias e energia secundária. E claro, não obstante a isso, nós temos a energia convencional e a energia alternativa. Simples, amores. Energia convencional é a energia que mais se utiliza na Terra. Sim, são as energias dos combustíveis fósseis. E quando a gente põe energia alternativa, lembra no início da aula, quando eu falei que a energia ela acompanha muito o desenvolvimento econômico dos países? Pois é sobre isto que eu queria falar. Energia, desenvolvimento econômico e condições sociais. Vejam, o progresso econômico e social resulta da ativação de fontes de energia, que, por sua vez, ocorrem em consequência das demandas da economia e sociedade. Ora, mas como assim? Quanto maior for o desenvolvimento industrial econômico daquele determinado espaço, maior será o consumo de energia. Portanto, países muito desenvolvidos industrialmente são os países que mais demandam energia. Por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, China. Aliás, aqui é um ponto importantíssimo, pois muitos destes países acabam se articulando nos créditos de carbono. Aliás, sobre créditos de carbono nós iremos discutir na nossa aula de sustentabilidade para não deixar esta aula tão grande assim e dar aquela pirada. Tudo bem? Mas já começa a tomar nota porque créditos de carbono têm uma relação muito íntima com o aquecimento global. Isso também vai trazer um outro problema social, porque querendo ou não, isso acaba mostrando, por exemplo, as disparidades econômicas a nível mundial. Pois quanto maior a capacidade industrial de um país, maior será a sua capacidade de pesquisa, de exploração, o que vai distanciá-lo mais ainda dos países pobres. E com isso, você vai gerando um grande fosso entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou países emergentes. E é claro que, ao falar de fontes de energia, nós temos que falar da fonte de energia mais utilizada. Sim, a fonte de energia mais utilizada é o petróleo. O petróleo ele começa a ser utilizado basicamente na segunda revolução industrial. No entanto, durante a terceira revolução industrial, o petróleo ele passa a ganhar um novo corpo, pois com o desenvolvimento técnico e a possibilidade de se criar diversos produtos a partir do petróleo, ele ganha um escopo muito maior, principalmente com o desenvolvimento dos meios de transporte para o petróleo. Lembrando que o petróleo ele também cria possibilidades de se ter outros produtos, tais como a gasolina, o querosene, o plástico. Veja, o petróleo, para além de ser uma fonte de energia,
Ele também é uma matéria-prima muito utilizada pelo mundo urbano e industrial. Aliás, você consegue imaginar um mundo urbano e industrial sem a utilização, por exemplo, do plástico? Seria ideal, mas hoje, no atual momento, na estrutura em que nós estamos moldados, é muito difícil. Para tanto, a sociedade passou a ser conhecida, essa sociedade do século XXI, aliás, essa sociedade contemporânea, essa sociedade urbana e industrial, como a civilização do petróleo, onde tudo é pautado pelo petróleo. Inclusive, governos caem se não tiver uma estrutura de estabilidade do petróleo. Inclusive, modelos de transporte necessitam basicamente do uso do petróleo, principalmente países como o Brasil, que tem o seu modal de transporte rodoviário movido a diesel, ou seja, qualquer alternância do petróleo, seja no país, seja a nível mundial, você tem efeitos drásticos para a economia. Portanto, compreender a civilização do petróleo é compreender uma estrutura em que nós estamos inseridos, o que acaba sendo extremamente perigoso, haja visto que o petróleo é uma fonte de energia não renovável. E é importante pensar que a formação do petróleo deve-se à alteração de matéria orgânica, vegetal ou animal, ao longo de milhares de anos, tudo bem? Com isso, nós chegamos às principais reservas e países produtores. Olha que interessante, eu convido vocês até a analisar. Se vocês observarem, as principais reservas de petróleo no mundo, elas estão basicamente concentradas em espaços que apresentam inúmeros problemas sociais, tais como Oriente Médio, América do Sul. Aqui a gente põe um ponto de destaque tanto para o Brasil como para a Venezuela, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. O Golfo do México, a Sibéria, na Rússia, a China, a Ásia Central, Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, países que acabam entrando no noticiário sempre quando há alguma crise do petróleo. E também a costa ocidental do continente africano. Aliás, uma das grandes reservas está no continente africano, tais como nós podemos observar aqui. E os grandes produtores que pegam o petróleo e processam ele em vários outros produtos, basicamente os Estados Unidos, a Arábia Saudita, que para além das reservas também consegue processar o seu petróleo. Haja visto o grande investimento estrangeiro na Arábia Saudita, perfeito, bem como a Rússia. Veja só, o grande volume de petróleo hoje produzido, processado, ele é deslocado das áreas produtoras para as principais regiões industriais do globo. E isso acaba respondendo por boa parte do comércio marítimo. É claro que a gente fala de comércio marítimo, mas você também tem, por exemplo, a construção de vários oleodutos e levando óleo para tudo que é lugar a partir de grandes tubulações. Como vocês podem observar aqui neste mapa, nós temos uma distribuição bastante irregular das reservas de petróleo. É claro que tu fala de petróleo, é muito difícil você não mencionar a geopolítica do petróleo, a disputa de força por ter este bem tão precioso que move a energia mundial. Afinal, fala sério, quem não quer ter a chavinha do on e do off mundial? E hoje, na estrutura que nós temos, a chavinha do on e do off mundial é sim o petróleo. Hoje nós temos inúmeros conflitos lá na região do Oriente Médio, uma das sub-regiões do continente asiático, é esta daqui. Aliás, para além dos conflitos religiosos muito presentes no Oriente Médio, nós temos as disputas territoriais pelo uso do petróleo. O Oriente Médio ele é responsável por aproximadamente 60% das reservas mundiais de petróleo. Ou seja, se fizer aquela conta bem fácil, a cada 10 litros de reservas de petróleo, aproximadamente 6 litros de petróleo está nesta grande região, nesta grande bacia sedimentar que é o Oriente Médio. E boa parte deste petróleo do Oriente Médio passa pelo Canal de Suez, que é uma região que liga o Oriente Médio ao continente europeu e transita aqui, ó, pelo Egito. Não sei se vocês lembram quando um navio encalhou, o ano retrasado, talvez, o ano passado, não lembro, faz um tempinho já, um navio, um grande navio cargueiro encalhou no Canal de Suez e gerou um caos mundial. O Oriente Médio ele tem tanta influência sobre a distribuição do petróleo mundial que na década de 60, países como Kuwait, países como a Arábia Saudita e até mesmo a Venezuela, mesmo não estando no Oriente Médio, sendo ela um espaço de grande reserva petrolífera,
vai organizar o que nós chamamos de Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esta organização, a OPEP, ela foi criada exatamente para utilizar o petróleo dos países que já possuíam as reservas e definir preço e produção. Com isso, você acabou ferindo diretamente o monopólio das Sete Irmãs, que é o nome dado às 7 grandes empresas dos Estados Unidos, Inglaterra, França, que basicamente monopolizavam o petróleo mundial. Shell, Texaco, Standard Oil, entre outras empresas. Com a OPEP, o petróleo passou a ter um novo valor mundial. É claro que a partir do momento que a OPEP fora criada, eles diminuíram a produção. Isso na década de 70 e aumentaram o valor. Gerou um caos no mundo inteiro. Pelo menos aqui no Brasil, durante este período, o governo chegou à possibilidade de se ter uma energia a partir de uma fonte alternativa, no caso, o etanol. Foi aqui nesse contexto, na década de 70, que se criou o pró-álcool, que inclusive fez com que o Brasil fosse pioneiro no desenvolvimento de etanol, hoje uma realidade super comum aqui no Brasil. E por falar em Brasil, vamos falar um pouquinho da matriz energética brasileira. A matriz energética brasileira, principalmente a energia elétrica brasileira, ela não vem da queima de combustíveis fósseis. Então a nossa energia elétrica consumida no Brasil, ela vem basicamente de uma fonte alternativa, de uma fonte renovável, das hidroelétricas. A nossa fonte de energia, diferente de boa parte do mundo, ela não vem da queima de combustíveis fósseis em termoelétricas que utilizam petróleo, que utilizam carvão. Ela não vem, por exemplo, de usinas nucleares, tais como é extremamente comum no continente europeu, que com os acidentes que ocorreram na história no continente europeu, o próprio continente europeu vem revendo a sua estrutura de produção de energia nuclear. No caso do Brasil, nós utilizamos muito a energia hidráulica. Entretanto, isso aqui é um ponto importantíssimo. Embora a energia hidroelétrica, tal como eu mencionei para vocês, ela não polua, ela não emita CO2, ela degrada bastante. E aí é um ponto importante a se pensar, pois a nossa energia hidrelétrica, ela tem sim capacidade de alimentar os territórios, os espaços brasileiros, entretanto, para quem está indo? Então isso é um ponto de interrogação que eu coloco a vocês. Ela então fomenta o desenvolvimento industrial do Brasil? É importante também pensar que quando você distribui determinadas usinas hidrelétricas em determinados lugares que, porventura, sejam reservas ambientais, você vai prejudicar toda uma estrutura, seja cultural, indígena, por exemplo, seja da biodiversidade, seja a extinção da fauna, seja a extinção da flora, para levar à urbanização. E aí você já sabe o que acontece quando a urbanização chega num lugar. É claro que a matriz energética do Brasil, quando a gente fala em energia elétrica, sim, ela está canalizada para a energia hidroelétrica. Para além da energia hidrelétrica, nós temos também o etanol, com o uso do processamento da cana-de-açúcar. Entretanto, aqui também é um ponto importante para você destacar. Do mesmo modo que a gente faz uma provocação e um ponto de reflexão na energia hidrelétrica, a gente também tem que fazer um ponto de análise e reflexão na energia produzida a partir da cana-de-açúcar. Vejam, afinal, para se plantar a cana-de-açúcar você precisa de espaço. Com espaço você desmata. E aí você vai ter terrenos para se produzir a cana-de-açúcar, que, por exemplo, poderia se produzir alimento para a população. Entretanto, mesmo com a matriz energética do Brasil ter forte presença na estrutura hidroelétrica, na estrutura hidráulica, haja grande quantidade de rios que nós temos no Brasil. E, aliás, rios de planalto. Por nós termos muitos rios de planalto que são rios que apresentam queda, isso favorece bastante, tá bom? Então toma essa notinha aí, essa observação ela é bem importante. Do outro lado, nós iremos ter uma fonte energética, uma estrutura energética moldada pelos combustíveis fósseis, principalmente para movimentar a estrutura rodoviária do Brasil. Muito obrigado por chegar até o final. E ó, lembrando, gente, se você gostou dessa aula, faz assim, ó. Clica no link que está no comentário fixado. Você vai ser direcionado para um grupo e neste grupo eu vou colocar materiais, neste grupo eu vou colocar textos, vou colocar informações sobre o concurso. Aliás, então, muito importante. E olha, se você chegou, caiu aqui de paraquedas no meu canal, aproveita para se inscrever e divulga essa aula para outros candidatos. Afinal, gente, por mais que os outros candidatos possam ser seu concorrente, é sempre melhor ajudar todo mundo. Afinal, uma luz só ilumina um pequeno espaço.
Quando a gente tem muita luz, independentemente da matriz energética, você tem pessoas sendo iluminadas em todos os lugares. Então, futuro professor, futura professora, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos juntos. Saiu um vídeo hoje? Amanhã, no mesmo horário, sai um outro vídeo. Partiu compartilhar e partiu entrar aqui, ó, neste grupo que está no comentário fixado. Um beijo, até a próxima aula.